Um Dedo de Prosa, o seu canal no YouTube, traz a cada semana uma nova história. Emoção à flor da pele, para rir, para se emocionar, entender melhor a vida e o seu próximo. Já somos mais de 2.000 inscritos. Agradeço sua participação. Você é nosso maior legado. Continue compartilhando nosso conteúdo. Deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, acione o sininho para novas notificações e, se possível, visite nossa loja. É Ronan Santos da Silva, eu acho que a parte diferente é só o Ronan. Ronan, né? O nome Ronan, a primeira interessante. Parte é diferente. O Santos da Silva é bem popular. Nasceu onde, Ronan? Eu nasci em Avaré, interior de São Paulo. Avaré. Estive nessa cidade, visitei, muito legal, muito gostosa. É bem árido lá, né? Sim. O interior todo é árido, né? Acho que tem uma região ali do Circuito das Águas, que eu tenho um parente que morou, meu tio, ele é finado já, ele morou em Socorro. É uma região bem mais, que é já divisa de Minas, eu acho que ali já tem um clima um pouco diferente. Bacana. Rio Grande surgiu na sua vida como? Rio Grande, começou, acho que, inclusive antes de eu nascer, o meu avô veio morar aqui em Rio Grande, comprou um terreno aqui na década de 70, e eles moravam em Santo André. Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe moravam na mesma rua, se conheceram ali na Vila Clarice, em Santo André. E namoraram e tal, casaram e vieram morar aqui em Rio Grande, porque meu avô tinha uma casa aqui, tinha um terreno grande, e eles vieram morar fizeram uma casinha no quintal do meu avô, aqui no Monte Alegre. No Monte Alegre. Tem tá pertinho casinha, aqui. Perto aqui, Você lembra da época? Que Isso, era? Eu lembro quando eu nasci, eu tenho algumas vagas lembranças da infância, né, assim, da minha primeira infância. Isso foi em 84. 84. Assim, eu era bem pequenininho, mas eu tenho algumas lembranças, assim, dessa época. Assim. Daqui da região também. Daqui da região. Aí depois a gente mudou para Santo André, minha mãe correndo sempre atrás de estudar, minha mãe sempre teve esse sonho, eu lembro muito bem na minha infância, minha mãe correndo atrás de estudar. Aí a gente mudou para Santo André, meu pai trabalhou aqui na prefeitura há muitos anos. Bacana. De Santo André a gente voltou a morar aqui, depois a gente voltou a morar em Santo André, isso já no início da década de 90, exatamente em 1990, a gente foi morar em Santo André. De lá a gente ficou até 2000, foram 10 anos. Aí eu fui morar na Baixada, morei acho que 5 anos na Baixada. Já com que idade? Já dos 20 aos 25. Já era adulto, já. Já adulto, Foi uma época que eu tentei... Não fugiu de casa, né? Porque eu fugi de casa. Você fugiu de casa também, não? Não. Eu tive a oportunidade de... Meus pais... Foi numa época que meus pais se separaram, eles brigaram e separaram. Minha irmã ficou com a minha mãe e eu fiquei com meu pai. Sim. E aí nessa, meu pai... A gente ficou lá numa casa... Com a partilha dos bens dele, meu pai comprou uma casa lá em Mongaguá. E aí o meu pai ficou lá acho que 1 ano... Ele e minha mãe se apaixonaram novamente, casaram e voltaram a ficar junto. Interessante. E aí eu fiquei lá, então eu não precisei fugir. Eu ganhei um tempo uma vivência melhor lá. Uma vivência sozinho. Não, então tá bom, se vira aí. Porque eu lutei muito assim para que, na medida do meu possível, para que eles não se separassem, né? Filho e tal, não queria que isso acontecesse. Mas chegou uma hora que nem eu aguentava mais, então vai, separa logo. E aquilo foi bom porque eu fiquei morando lá um tempo sozinho e foi uma época foi a primeira vez que eu tentei estudar, fazer faculdade. Tá. Sua formação, então, não foi em Rio Grande? Você estudou aqui em Rio Grande, alguma escola, não? Estudei na Santa Teresa, no Edmundo. No Edmundo. Eu estudei no Edmundo um tempo. Fez o normal lá? Fiz o ensino, os primeiros anos, né? Da primeira até a quarta série. Até a quarta série. Depois eu terminei o estudo em Santo André. Em Santo André. Em Santo André. E minha mãe nessa época já tinha conseguido estudar, já tinha se formado professora. Essa época aí, que nós estamos falando de qual época aí? Isso, eu estudei aqui de 86 até 90, e em 90 eu estudei em Santo André até terminar o colégio em 2000, né? Eu terminei em 2000, 2000 eu terminei o colégio. Então já tinha passado aquela efervescência das greves, do sindicalismo de Santo André. Minha mãe participou muito de greve, minha mãe participou e foi numa época que era muito violento as greves para os professores, né? Eu lembro que minha mãe ia nas manifestações assim, e sempre voltava, às vezes até chorava. Eu lembro desse drama assim, que ela falava muito que os policiais jogavam bomba de gás. Então eu vivi isso, eu via minha mãe vindo das passeatas e tal, das lutas dos professores assim, e era um período que as lutas eram
pelo menos essa visão que eu tinha, e depois eu fui ver na mídia, minha mãe passou por um momento assim que era bem violento com ela. Não, a sociedade passou por momentos bem difíceis mesmo. Bem violento. Eu lembro dela vindo das manifestações. Apesar que nós temos 4 anos aí de um mandato de um governador, de um presidente que dizia que isso nada existiu. Que não aconteceu. Então, por isso o seu relato é interessante, né? Não, esse negacionismo existia sim. Não, o meu tio, o irmão dela, que era um cara muito mais envolvido com questões políticas, ele teve que se exilar, né? O meu tio se exilou, ele teve que... Ele morou um tempo na Argentina, inclusive ele adoeceu agora, tá até internado, meu tio. Ele foi um incentivador de leitura para mim, assim, foi muito importante na nossa vida, porque graças a ele eu me interessei por leitura, ele me incentivou sempre e tal a ler, e me dava livros na infância, assim, tive esse benefício que muita gente não tem, né? Não é todo mundo que tem esse benefício de ter um parente que te incentiva, que, né? Você acha? Eu acho que infelizmente isso acontece muito, né? Queira ou não, esse olhar que eu tô falando é um olhar privilegiado, né? Essa vivência que eu tive foi privilegiada, né? Mas já é um fato que a sua vida já vai dizendo da mudança da sociedade da década de 90. Seu pai se separou, sua mãe se separou, as famílias mudaram, não é? Sim. Você pegou essa época também, da grande mudança da questão que antes era muito paternal, né? Era aquela do pai, a mãe e os filhos. Aí foi mudando a sociedade da década de 90 até 2000, houve uma revolução, né? Sim, teve isso, mas eu acho que de certa forma os meus pais sempre foram muito liberal, assim, sabe? Meus pais, acho que nesse sentido, né, não sei dizer em outros, todo mundo de certa forma é conservador, né? A gente fala de conservador só numa esfera política, mas de certa forma todo mundo é conservador, porque todo mundo quer conservar o que tem, ou a vida melhor para si, né, numa escala menor. Mas nesse sentido de relacionamento, de família, assim, de relação com os filhos, meus pais sempre foram muito liberal, assim, com a gente. Eu penso que também, você falar do Estado conservador é aquele Estado que, de certa forma, rejeita algumas coisas, como os direitos e a liberdade da mulher, os direitos e a liberdade das minorias, tipo, estou falando aqui gays, lésbicas, etc e tal. Sim, claro. As mulheres só votam há 50 anos. Então você vai olhar aí e você vai falar, pô, em 1950 não votavam, caramba? Não votavam. Claro. Então, quando a gente fala conservador, é mais ou menos por aí. São esses direitos, esses direitos individuais que a própria ditadura... você pegou pequena parte daí da ditadura, mas você chegou a pegar. Você via que era difícil as pessoas se organizarem. Por isso que a gente fala assim das lideranças dos sindicatos, que elas são verdadeiros heróis, porque eles se organizaram. A partir do ABC houve essa mudança toda. Mas vamos lá, estamos falando de histórico aqui, papo histórico não é. Vamos conversar mais sobre você. Aí teve a formação, você chegou a fazer faculdade? Eu consegui entrar, eu tentei estudar em 2004, eu estava com 24 anos, eu fiquei uma época assim, sem fazer, só trabalhava e tinha uma vida bem tranquila, bem boêmia, né? Boêmia, olha, boêmia é uma palavra boa. Eu até citei essa palavra porque a gente, numa outra conversa, você falou dessa palavra, e foi um tempo da minha vida que eu fiquei sem estudar, mas consciente de que uma hora eu ia tentar estudar. E tentei estudar em 2004, não consegui, eu pagava faculdade, não tinha tanto incentivo nesse período para estudo, né? Já da metade da década de 2000 para frente começou a ter incentivos a bolsas de estudo e tal, a facilitar o acesso ao estudo, né? Sim. Aí em 2010 eu entrei na faculdade de arquitetura e fui até o fim, consegui me formar e formei em 2015, né? Como arquiteto. Roman, você fez uma peça, na edição vou colocar até a peça de lado nessa época aqui, uma peça que é um relevo que de certa forma é histórica para você, porque deve marcar aí a tua carreira, um artista como você. Você fez um desenho de um senhor, né, e colocou... onde é que está o desenho mesmo? Está ali na Jean Letot, não é? Na Jean Letot, né, o desenho do seu João das Panelas, né, deu bastante repercussão aí nos últimos tempos esse desenho. Que foi importante, assim, que essa ideia do seu João é uma ideia que já nasceu há mais de 20 anos, né? Não exatamente o seu João é o resultado de uma tentativa já bem antiga, né? Sim. Que quando eu comecei a estudar pintura, né, em paralelo com essa coisa de fazer faculdade de arte e tal,
Eu comecei a pintar muito cedo, desenhar muito cedo, que eu tenho um tio que era por parte de pai, não é esse meu tio que foi exilado, por parte de pai. Esse meu tio, ele era pintor, pintava faixa. Aqui em Rio Grande também ele teve um tempo aqui que ele pintou por aqui. Entendi. E aí na minha adolescência, como eu gostava muito de grafite, pichação, na época quando eu morei em Santo André, assim, balão, a gente fazia desenho em balão e gostava, eu sempre tive muito ligado a essa coisa do desenho. Do desenho. Foi isso que, voltando lá, abrindo um parênteses aqui para o artista, que a gente vai falar muito sobre isso, mas abrindo um parênteses aqui, essa vocação para arquitetura, para o desenho, para a reta, já vinha dessas vontades suas do desenho, da expressão artista, não? Sim, tem tudo a ver, porque como eu sempre desenhei e pintei, eu queria desenhar porque eu ficava muito sozinho em casa, minha mãe ia estudar, eu ficava sozinho, minha irmã estudava num outro horário e eu ficava um período sozinho em casa. Nesse período, a inquietação de querer fazer alguma coisa, minha mãe tinha uma Bíblia ilustrada. Entendo. Tem até hoje essa Bíblia lá, que era uma Bíblia muito comum, assim, cheia de ilustrações, cheia de desenho de Michelangelo, Caravaggio, Leonardo da Vinci, todos esses caras da Renascença e tal. E signo de uma época em que se vendia muito livro, se vendia enciclopédias, exato, que parece período. Que é um passado agora. Né? Exato, porque depois que veio a internet tudo isso mudou, né? Então nessa busca de ter o que fazer em casa, eu ficava mexendo nas coisas e eu vi aquilo ali e aquilo me impressionou, no sentido de eu ficava pensando assim, falando, como que os caras conseguem desenhar outra pessoa? Entendi. Aquilo me chocava, eu falava assim, como alguém desenha? Eu queria desenhar outra pessoa também. Aí eu ficava copiando, pegava aqueles papel, minha mãe tinha aqueles papel manteiga para fazer bolo, essas coisas, eu pegava aquele papel, colocava em cima da Bíblia e ficava copiando os desenhos. E tentando imaginar como que alguém conseguia criar. Não imaginava que tinha tanta técnica por trás. Sim. Eu achava que era uma coisa assim genial. Como é que alguém faz isso? Aí eu comecei a me interessar nas primeiras infâncias por desenho por conta disso. Desse espaço, depois o meu tio também pintava. São esses pequenos afetos que vai construindo a vontade, sim. né? E quando chegou nessa época de optar por uma carreira universitária, você achou que... Eu fui para arquitetura porque eu comecei eu frequentava galerias de museu, galeria, ia por exemplo, na Pinacoteca de São Paulo, eu ia frequentar a Pinacoteca porque lá de sábado é de graça, até hoje, né? Sim. Você pode ir lá de sábado ver as artes, então eu ia muito, eu batia cartão, assim, lá, eu ia todo final de semana, pegava o trem, ia na Pinacoteca, e depois que eu vim morar para cá, né? Pegava o trem e ia para a Pinacoteca para poder olhar como que os artistas faziam. E nessa busca eu comecei a reparar que alguns pintores eram arquitetos. Sim. Eu comecei a perceber isso. E aí eu comecei, na minha cabeça, naquela época, eu acho que eu não estava tão enganado assim, os caras eram arquitetos e pintor, porque a pintura não é algo tão rentoso assim. Sim. Eu coloquei isso na minha cabeça. Bom, pintor não ganha bem, então eu preciso de outra coisa. Eu comecei a pensar nisso. Mas era o espectro de uma sociedade, né? Sim. Que a sociedade considerava formação, até foi um dos grandes erros do primeiro governo do Lula, que ele considerava que a formação universitária era que criava esses valores, ou que criava o profissionalismo, ou que criava o cidadão. Hoje a gente já sabe que não é bem assim. Sim, já está numa mudança radical, né? E outra também porque isso, depois que você começa a estudar, olhar com olhar crítico, acho que a gente tem que olhar com olhar crítico tudo, né? A gente vê que isso, de certa forma, é até excludente, né? Muita gente não pode ir por esse caminho e tem muito talento desperdiçado por conta dessa coisa do título da formação acadêmica. Sim. Né? Isso acontece, isso menos hoje, mas isso... A formação acadêmica ela serviu muito como algo para excluir uma camada da sociedade e manter privilégio para outra. Eu vou discordar de você, respeitosamente, eu acho que é evolução. Você ter o lado científico, porque a academia, o próprio nome já está explicando, a academia surgiu lá na Inglaterra, na Idade Média, você sabe como é que é, você já estudou isso, mas era aqueles que estudavam, eram os que faziam ciências. Eram os que faziam as perguntas. Sim, ela é importante para todas. Mas no contexto de sociedade, também é importante o artista. O artista que tem um olhar como o seu, que olha para um cidadão comum e conta a história dele, pintando o quadro dele e colocando
referências tão importantes de lutas sociais. Quando você fez o seu João lá, você deve ter pensado muito disso, né? Nas lutas sociais, no relevo de uma sociedade. Não foi isso que você pensou, mais ou menos? O seu João vem do... Até a gente começou a falar sobre isso, eu desviei, né? Eu tenho esse problema. Não, fica tranquilo. Então, o seu João foi resultado de quando eu estava estudando pintura e eu comecei a fazer retrato. Eu não sabia o que fazer, eu comecei a pintar os vizinhos lá de casa. Sim. E aí eu via que outros artistas passaram por isso. As pessoas pintavam quem estava próxima, Sim. até por uma questão de custo. Eu não precisava pagar um modelo, não tinha dinheiro para pagar alguém. Então, vai você mesmo, vai aqui um parente, vai... Foi desse jeito que começou a ideia de pintar retrato. Eu percebi ao longo de pintar retrato que, de certa forma, o que eu estava fazendo, ou pelo menos a tentativa, era um reflexo do que o meu olhar alcança. Tipo, é o povo. Sim. O seu João é todos nós em alguma medida, né? Sim. Somos nós, trabalhadores, tem aquela vida de trabalho, aquela vida dura e de... Da mesma forma que você olhava a sua mãe lá atrás, minha mãe, nas greves, na briga. Exato, são lutas diferentes, né? Mas que são próximas, porque a gente, como classe social, vou usar esse termo, a gente pertence a uma... E a gente se encontra, a gente se vê no outro, a gente tem semelhanças, ou seja... Então o seu João, ele, de certa forma, é essa tentativa de pintar quem somos nós como brasileiro, né? Muitos artistas já fizeram isso. Muito bacana, legal. Eu não estou fazendo isso, não é uma invenção minha isso, muitos artistas fizeram isso já, mas talvez tenha só algum ponto de diferença que é... Eu só colocaria assim, muitos artistas fizeram, mas não fizeram em Rio Grande e nem na época que você está fazendo, numa época tão importante de repensar, né? E tem um lance também que a arte é uma coisa muito elitizada, né? A arte... Quem tinha acesso a pagar estudo de arte não era qualquer pessoa. Eram pessoas que tinham condições financeiras melhor. Qualquer pessoa, a palavra é um jeito ruim de se expressar para as pessoas, mas enfim. As pessoas que têm dinheiro conseguiam estudar arte. Ainda hoje é assim, faculdade de arte é caro. Muito caro. É muito caro. Então, eu acho que a diferença é que alguém de dentro, alguém da sociedade, alguém que mora na periferia, como eu, numa cidade periférica, que todo mundo chama aqui de cidade dormitório, porque as pessoas dormem aqui para trabalhar, né? Para cada um vender a sua mão de obra na medida que você consegue, sabe que eu sou presidente da Associação Comercial de Rio Grande da Serra e eu sou o primeiro a bater. Isso aí foi uma coisa de um político, de um repórter da Globo que veio aqui e por causa do tamanho da cidade, olhou para a cidade e falou que... Mas ele não falou isso sem pesquisa alguma. O político não pesquisa nada também, né? Mas é o campo dele de trabalho, né? A cidade gera empregos, gera até muito mais do que ela poderia. Ela não é uma cidade dormitório. Ela gera emprego, ela tem poucas indústrias, mas as poucas... Nós só somos 50 mil. As pessoas esquecem, né? Nós somos 48 mil habitantes só em Rio Grande da Serra. Então nós geramos, sim, a cidade não é uma cidade dormitório. A cidade tem uma vida social pequena, mas tem uma vida de... Como é que eu falo? De progresso, tem uma vida rural, que as pessoas também nem sequer veem que a cidade tem uma vida rural. Que deveria receber mais olhares, né? Porque isso é uma cidade, e por ser cidade, ela tem o centro, mas tem sua periferia também. E a gente esquece muito disso, não é? Quando você coloca o seu João lá, o seu João vai pra feira vender o quê mesmo? Ele conserta a panela, inclusive. Conserta a panela. Muita panela minha já. Viu? Conserta a panela da minha mãe, tudo. Eu até tenho algumas panelas lá em casa que tá encostada que eu tenho que levar. Vai mandar pro seu João consertar. Que é uma ideia interiorana. Sim, que é uma... Você não notou? É uma ideia lá do interior de São Paulo, do Nordeste. Entendeu? Claro. É uma vida interiorana. É estranho para quem está na periferia da quarta maior cidade entender isso. Porque ele olha para lá e ele já se vê, ele olha para a grande cidade e ele já se vê aqui na periferia. Mas o seu João é a periferia da periferia. Entende? Claro. Então esse olhar teu é tão importante porque esse teu olhar resgata isso. Sim, porque existe... sei lá, milhares de seu João ao longo do Brasil todo, né? Então eu acho que é um pouco disso que a gente tentou falar. Inclusive eu estava até conversando com o Sagat, que me ajudou lá. Né, Sagat é o poeta, né? Que você fez a imagem, do lado tá a poesia do Sagat. Ele me ajudou lá na pintura também. Tal. Ele queria muito fazer um trabalho realista, assim.
E aí eu comentei com ele dessa vontade de fazer o Seu João, que nasceu da minha mãe, foi minha mãe que teve essa ideia. Sim. Então, olha que bacana, João. A ideia então não veio do Sagat, veio de você. De pintar o Seu João, sim. Que bacana. Minha mãe sabe desse meu gosto de pintar a vizinhança e tal. Eu pintei o Seu José, que é um vizinho lá de casa, lá, ele já é falecido. E o Seu José e Seu João, né? Tem até o nome bem popular. Eu achei que teria sido do Sagat, porque o Sagat... Aliás, você que está assistindo aí, saiba que o Sagat tem um vídeo aqui, vai lá assistir o vídeo do Sagat depois. Mas é assim, o Sagat é um negro que fala muito dessa questão do negro, da negritude. Ele luta muito. E aí eu achei que teria sido a ideia dele, porque o Seu João também é um negro, né? Sim, ele luta muito por essa causa, o Sagat está lutando há muito tempo e produz arte dentro dessa luta, né? Consegue produzir arte e é um cara também que não só produz arte, como incentiva outros artistas a produzir, né? Ele tem ele faz essa ponte e tal, e foi o que ele fez, inclusive ele me ajudou lá nesse sentido, porque depois do Seu João da Panela, considerando o conhecimento do Sagat de pessoas, assim, foi muito bom porque viabilizou possibilidades de projetos aqui na cidade, assim. Então, você falou do Nietzsche, né? Numa conversa nossa anterior, você tinha falado do Nietzsche. Aí você citou uma coisa aqui do Sagat, que embora das dores, e ele ainda consegue fazer poesia, consegue fazer arte, o Nietzsche que dizia, né? Não existe arte sem dor. Como também não existe dor sem alegria, não é? Então vamos ver aí como filosoficamente está alinhado as coisas. Sim. Eu acho que nesse ponto. Eu sou suspeito para falar do Bigodudo, eu gosto muito do trabalho. Assim. Eu acho que é isso mesmo, né? As pessoas veem o trabalho artístico pronto e existe uma certa romantização da arte no Brasil, né? Assim, o artista é como se aquilo saísse e tal, e como um dom, como um trabalho, mas a realidade não é bem assim. Eu acho que o crescimento em qualquer área, se você quer crescer de verdade, melhorar, crescer internamente. Sim. E melhorar a sua produção, ter um trabalho um pouco mais autoral, você vai passar por um sofrimento. E esse sofrimento não é uma fase que você passa e depois é só alegria. Não, esse sofrimento é sempre. Enquanto você quiser produzir e se esforçar para produzir melhor do ponto onde você está, você vai sofrer e essa é a condição. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o painel que você fez do Seu João. Você já saiu um pouquinho dali de perto e ficou olhando para as pessoas, olhando para a tua arte? Já. Como é que foi essa expressão? Como é que você viu os olhos das pessoas? Você sentiu a indagação delas? Você sentiu o conforto dela? O que você sentiu quando essas pessoas observaram? Né? São vários afetos. Inclusive, isso que você está me questionando agora é uma tentativa da gente fazer um projeto aqui na cidade de filmar a reação das pessoas num trabalho, quando aparece um trabalho artístico assim na cidade, no caso da pintura, né? Ali, às vezes, eu passo de carro e vejo as pessoas paradas olhando, assim, até reduzo a velocidade do carro para ver. Né? Entendi. É uma reação, as pessoas param para... E no ato da pintura as pessoas questionavam, né? Por que você está pintando o Seu João? Eu falava, porque eu tentava não responder, para que a pessoa, ela mesma soltasse a impressão dela. Sim, e aí colocar nela expectativas que eram suas. Exato. E aí as pessoas... Umas olhavam e falavam assim, nossa, o Seu João... E muita gente, inclusive a maioria das pessoas, entendia totalmente o que a gente estava fazendo. Falava, você está pintando o Seu João, é uma homenagem merecida, ele é um representante do povo, as pessoas entendem. Às vezes a gente subestima que as pessoas não vão entender, mas é ao contrário, as pessoas entendem muito bem. Lógico que sim. E isso é um afeto muito bom para mim, assim, de ver que as pessoas entendem e muitas vezes superam muito a minha expectativa. Entendi. Muitas vezes consegue chegar até mais longe do que a gente que está propondo um trabalho e se sentir... Porque é a figura do Seu João, mas quando a pessoa olha, ela se vê, é como um espelho, né? É como um espelho. Exatamente, né? Ela se vê e ela se sente homenageada também. Se sente homenageada. Tem um outro painel que eu pintei, que é o retrato do meu pai lá no Parque América. Muita gente também ficou muito emocionada quando eu pintei aquilo. Eu recebi muita mensagem na época também. Teve gente me mandando mensagem e falou, nossa, quando eu vi eu me emocionei, eu chorei. Que eu pintei o meu pai levando minha sobrinha num carrinho de mão. Sim. Meu pai estava cortando a grama, minha sobrinha era pequenininha. Aí ele colocava...
ele cortava a grama, levava para um lugar e na volta ele trazia ela dentro do carrinho de mão. Sim. E aí eu tinha uma máquina, fotografei aquela cena e pintei. Lá no Parque América tem essa pintura, muita gente conhece essa pintura lá, que é bem na entrada do Parque América. E as pessoas também se identificaram nesse sentido, porque todo mundo brincou na infância, nessa brincadeira inocência, essa brincadeira essa brincadeira de pô, o vô, o pai levar no carrinho, né? Misturar o trabalho do dia a dia com brincadeira. Então aquilo também afetou muitas pessoas, assim como do seu João. Do seu João teve muito mais repercussão, né? Está tendo, que ainda está acontecendo. Está acontecendo. Então, vamos voltar lá um pouquinho na faculdade lá, arquitetura. Como é que foi para o menino que desenhava ali, chegou na faculdade, as dificuldades para entender o mundo acadêmico, como é que foi para você? Para mim, eu tive uma passagem na faculdade assim que, pô, não sei se um dia algum professor meu vai ver o que eu estou falando aqui, mas eu sou muito grato aos professores porque eu fui muito bem recebido na faculdade. Sim. O desenho e esse gosto por desenho que eu tive a minha vida toda me abriu muitas portas na faculdade. Eu fui inclusive bolsista por conta dos desenhos, porque eu fazia desenho para os professores. E tinha um escritório dentro da faculdade que fazia plantas e desenho para pessoa que não tinha condição de pagar por um arquiteto. Era um trabalho social. Eu fui trabalhar nesse escritório dentro da faculdade e em troca eu recebia a bolsa de estudo da faculdade integral. Então, boa parte da faculdade eu não paguei por conta disso, dessa bolsa. Ou seja, o desenho, a arte, a pintura me abriu portas para isso daí também. Bacana. Isso abre um leque para a gente voltar para Rio Grande. Você vê, eu vou lá e volto, vou cair igual, mas vou voltar para Rio Grande aqui. Você vê, você tinha falado assim que o trabalho do artista que não é bem reconhecido, que o trabalho mas você nota que você está numa cidade e que quase 90% dela não tem projeto arquitetônico, não tem o centro, que ela não, as casas das pessoas também não tem a planta base. Sim. Então você não vê aí um menosprezo também ao trabalho do arquiteto? Ah, não, eu fui estimulado na faculdade e até pela minha formação de família e tal, eu sempre tive um olhar muito crítico para as coisas, né? E na arquitetura não é diferente na questão de urbanismo, né? Eu olho com muita tristeza, muita coisa aqui na cidade, apesar de gostar muito daqui, das pessoas, todo mundo, só tenho coisas boas para falar daqui. Mas do ponto de vista técnico, como eu sou formado nisso, não tem como eu não olhar. Não tem como não olhar. E não ser crítico, né? Eu acho que a cidade poderia ser bem melhor planejada, tem potencial para isso, teve jovens aqui que estudou comigo na faculdade, ou seja, existem pessoas que são capacitadas para pensar nisso. E é que isso impacta, como sempre, em questões políticas, públicas, sabe, questões que... Econômicas, no caso. Econômicas também, claro. Principalmente, né? Principalmente, a cidade às vezes não teria... Porque também não é um problema específico de Rio Grande da Serra. Em qualquer outra cidade que você vai falar do país, eu acho que cidade planejada no país, o Brasília e Porto Alegre que tem um centro planejado, mas fora isso a gente não vê. Fora isso o Brasil foi acontecendo meio a esmo, né? Sim. São pontos isolados, planejados e tal, né? E se você for olhar no mundo, muita gente não fala, mas Vancouver no Canadá foi planejada até pelo espaço mas cidades como Nova York, a maior cidade do mundo, não foi planejada. Pois é. Ela cresceu no relevo. Separou. Muita gente fala do apartheid da África do Sul, mas eu acho que o grande apartheid é nos Estados Unidos. É lá. A ilha de Manhattan é dos ricos e o resto, Brooklyn, é dos negros. Exato. Então, a gente precisa falar dessas coisas, ter esse tipo de discussão para você ver. Não teve planejamento. Não, é verdade. Isso é um fenômeno, talvez, né, não sei, algum sociólogo poderia dizer, que tem algum estudo sobre isso, poderia dizer melhor, mas eu acho que isso é um fenômeno do modelo econômico que o mundo adotou, né? Eu acho que as bacana. A galera, quem tem dinheiro faz, e muitas vezes tem poder para comprar o público, né? Passa por cima de lei de zoneamento, lei de código de obra e constrói porque ele tem dinheiro e tal. E coisas também que são muito novas, né? Se a gente for falar de zoneamento, a gente está falando aí de 1990 para cá. Exato. Eu poderia até falar de 2000 para cá. Porque as leis de zoneamento não só no país, mas também em outros lugares. Tem países aí que a gente nem...
Egito, a Europa, você não tem lei de isolamento nessas áreas, elas foram todas ocupadas por civilizações bem antigas que deflagram nessa, etc e tal. Sim. Então, mas eu falo assim, essa coisa de ver o urbanismo, você como arquiteto, né? De ver o urbanismo, de estudar essas coisas, que isso vem lá dos romanos, se eu não me engano. Eu sou analfabeto nisso aí, mas me parece que vem dos romanos, né? Foram eles que começaram a criar ruas, estradas e pensar cidades e linhas de acesso, essas coisas todas, né? Foi isso aí. Então, a gente vê que é uma coisa relativamente nova, não é? Sim, essa tentativa é nova, né? Tentar simplificar aqui o jeito de falar. Eu Adoraria. É um jeito assim, a gente primeiro constrói para depois... No caso da cidade, né, da questão urbana. Você vem na necessidade. A necessidade do povo. Precisa fazer, precisa morar, precisa trabalhar, precisa, e depois se pensa que poderia ter feito melhor ali, né? Acho que, de certa forma, acontece desse jeito. Existe uma coisa que eu gosto muito de frisar assim, nessa questão urbana, é que o Brasil, muitas vezes, tentou imitar modelos urbanos de outros países. Sim. Porém, a gente tem uma topografia, um relevo, um clima, tudo diferente. Sim. E isso não é levado em conta, por exemplo, no caso de Rio Grande, qualquer pessoa vai entender eu falando isso aqui agora. Por exemplo, Rio Grande tem uma topografia complicada, solo muito úmido. Demais. Então, tipo, aqui o Brasil é muito caro para se construir. Muito caro. É muito caro. Por exemplo, você vai em outro país que é seco e árido, você faz uma fundação bem rasa e você já pode construir uma casa de 2 pavimentos. A nossa cidade aqui, o custo por ser muito úmido, é muito custoso. Sim. Todo mundo sabe disso, é caro construir. Você vai fazer uma reforma, é caro. É caro. É muito caro. Então isso é algo também a se pensar, né, no caso do Brasil. Então, daí um motivo a mais para se ter mais planejamento, inclusive para economizar, né? Uhum. Então, se investir em planejamento, eu acho que é muito importante, porque evita custo e gasto e tal. Então... Como arquiteto, você vê as demandas. Tô saindo um pouco do artista e tô indo lá para o profissional. Mas vamos lá. Eu gosto também. Não que o artista não seja profissional, mas vamos lá. Você, assim, vê que esse admirável mundo novo, pelas especificações técnicas que a gente precisa, né? Que é o admirável mundo novo. Hoje nós temos... esse livro é maravilhoso, né? Sim, eu falei dele outro dia numa reunião, que também sou presidente do CONDEMA, do Conselho de Meio Ambiente, e eu falei, porque realmente a gente quer ter controle de tudo, mas nós não temos controle de nada. Né? E nós só percebemos isso quando o caos chega, né? Exato. O caos chega e coloca lá, você não tem controle de nada. Mas no admirável mundo novo era a tentativa de se controlar tudo. Né? Conseguiram, né? Sim. É uma distopia, né? É uma distopia mesmo. Beleza, falou outra palavrinha boa aí, distopia. Mas vamos lá. Aí você nota que tem questões hoje que vão muito além da moradia, como o uso da água. Nós somos uma cidade 100% manancial, então a gente tem que dividir o espaço da água. E a gente não fala só na ocupação do solo, mas também fala da poluição gerada pelos detritos humanos, etc. e tal. Então, nesse sentido, a gente tem que planejar e muito mais, né? Muito mais, né? E acontece muito sem planejamento, de novo, por questões políticas, né? Muitas vezes a pessoa precisa construir, ela tem família, ela tem casa, ela tem necessidade, ela precisa construir. Aí a pessoa vai e constrói sem nenhuma... O poder público, que tem pessoas capacitadas, ou deveria ter, né? Eu não acompanho tão de perto aqui em Rio Grande, mas o fato é que poderia algum técnico chegar na pessoa e falar, não faz desse jeito, a gente tem um modelo melhor para você fazer aqui, que vai ser melhor para a sua vida, para o seu custo, você vai gastar menos, você vai ter uma vida melhor, uma vida menos insalubre, porque se você, como a nossa cidade aqui, por exemplo, eu vejo muitas casas que quase não tem janela. Sim. Ou seja, essa insalubridade tem problemas de saúde para a pessoa. Ela vai, as crianças vão ficar com a garganta mais inflamada, a circulação de ar, tal, etc. e tal. Bacana, é uma visão legal. Exato. Então, o poder público, que tem técnicos, não estou responsabilizando tudo o poder público, né? Porque essa coisa do privado e público é muito complexa. Mas o fato é que se investe mais nisso, você tem economias. Por exemplo, na saúde. Se a vida das pessoas são mais saudáveis, você tem menos gasto na saúde. Ou seja, sim, a arquitetura e o urbanismo impacta em tudo na sociedade. E, no entanto, o olhar para isso, às vezes, é um olhar de, eu não vou
O povo não pode contratar um arquiteto. Sim. Porque é uma mão de obra que historicamente foi mais... Né? Vamos fazer um contraponto aí? Aí você tinha dito que a arte também ela é muito elitizada. Então a arquitetura é elitizada também? Eu acho que eu tenho essa mania de vira-lata. Pois é, né? Mas infelizmente, historicamente aconteceu dessa forma, né? Eu acho que... E a arquitetura é algo tão importante, tão bom assim, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu sou arquiteto, eu acho que... Tem até uma entrevista no Roda Viva do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, ele fala sobre isso, né? Que deveria ter nas escolas, assim, sobre urbanismo, porque isso impacta diretamente na vida das pessoas, impacta muito na vida das pessoas. Você ter uma melhor moradia, uma melhor rua, tudo melhor na sociedade, construído de forma pensada, vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. E isso é uma questão lógica, não é... Sabe, é muito importante. De uso dos recursos, né, que você tem. De uso dos recursos, de não estragar os recursos, Sim. de a gente viver num jeito, eu até lembrando uma cosmovisão, outra palavra. Cosmovisão, vamos anotando aí para ir procurar o dicionário. Pois é, os indígenas têm um jeito de olhar para a vida muito sofisticado, que é o jeito de, olha só, eles encaram a montanha como um deus, eles encaram a água como um outro deus. Então, para eles, ferir essas coisas é como ferir um deus. Sim. Ou seja, a cosmovisão deles é muito mais sofisticada e adaptada a viver no planeta do que a nossa eurodescendente. Nesse sentido, nesse aspecto, nesse olhar. Voltando para o urbanismo, para tentar amarrar tudo isso... Ainda estamos lá. Eu acho que, de certa forma, se a gente pelo menos se debruçasse sobre esse tema com mais vontade, eu acho que a qualidade de vida das pessoas melhoraria com certeza, né? A conclusão é essa. Hoje, com ferramentas tão... A gente não chegou a citar isso, mas falamos aqui do Admirável Mundo Novo, com as ferramentas tão fantásticas, né, que nós temos hoje. Eu cito ferramentas porque muita gente acha, eu tenho colegas meus, até professores, que se debruçam filosoficamente sobre o computador, dizendo que ele vai dominar o mundo logo, que a inteligência artificial tomará conta da Terra, etc. e tal. Mas é um mundo novo, em que as perspectivas e essa certa organização da sociedade se torna real, né? Hoje você tem apps para tudo, que te ensinam tudo e que estão na tua mão, que está lá no celular, não é? Como é que você dá uma olhada para esse mundo novo aí? Ainda como arquiteto, né? Ainda como arquiteto, eu acho que eu não sei, eu sou um pouco resistente a... Eu acho que em todo o tempo da história sempre teve os entusiastas da tecnologia, todo o tempo. Quando se inventou a lâmpada, eu acho que provavelmente naquela época as pessoas achavam que isso era uma revolução... que era o momento onde o ser humano... era o momento onde o ser humano era o mais inteligente de todas as histórias. Então, sim, esse nosso ego de achar que a gente é tão importante assim, o ser humano se acha super importante, o queridão do universo. O ser Por isso que humano ele quer controlar tudo, né? Ele quer controlar tudo porque ele acredita nisso. Então eu acho que nesse lance da inteligência artificial também rola um pouco disso, rola um pouco desse ego inflado de achar que, olha, agora tudo vai... Essa visão de que ou uma visão meio a gente está no fim de tudo, vai acabar o final do mundo, ou pessoas que são mega entusiastas assim, que acham que nossa, agora a gente inventou a coisa mais fantástica de todos os tempos, sem considerar as contradições que as invenções trazem, né? Sim. As invenções trazem contradição. Sim. Por exemplo, quando se descobriu que o combustível fóssil podia movimentar um motor, ninguém imaginava naquela época que o mundo ia ficar tão poluído e superaquecido como agora. Sim. Então as invenções, elas trazem contradições. É o que acontece. Então eu olho com um olhar muito desconfiado para essa coisa da inteligência artificial. Eu não sou dos que acredita que isso vai substituir a capacidade humana. Isso é só um reflexo do que nós somos. A inteligência artificial não vai... Tudo bem, na questão de armazenar dados, nessas coisas aí, vai superar, porque o ser humano não precisa ficar armazenando tanta coisa na sua cabeça. Sim.
Quando nós inventamos a roda lá, não sei nem onde foi que nós inventamos a roda, porque não tem um registro histórico disso, mas não sei como. Quando nós inventamos a roda lá, nós inventamos uma forma de conduzir as coisas. A roda serviu como a primeira revolução, não vou dizer industrial, porque não existia nem essa condição lá, mas ela serviu para que as pessoas começassem a construir outras ferramentas. A partir da roda, nós fomos descobrindo, porque a grande ferramenta do ser humano, segundo os cientistas, são as nossas mãos. Nossas digitais, nosso jeito de fazer. De manusear as coisas. Sim, né? Manuseamos. Você como artista, então, deve ser uma coisa de louco. Principal ferramenta. Sim, mas aí eu não vejo... Eu só consigo ver como ferramenta. Sempre como ferramenta. Eu também. Não consigo ver como vai suplantar o ser humano. Não, porque quem criou foi o ser humano. Então, tem muita gente que olha para o computador, principalmente aquele que não tem o costume, e acha que o computador é inteligente, mas o computador não é. Ele é extremamente burro. Ele armazena dados e ferramentas. Uma curva, um dado, e aí você vai entender na arquitetura do código e pronto, já acabou. Eu acho que também tem o fato de que o nosso modelo econômico quer sempre, é um modelo de acumulação, né? Quem tem muito quer acumular sempre mais e quem não tem está sempre vendendo sua mão de obra e correndo atrás. Ou seja, há também uma intenção de quem produz a tecnologia de acumular dinheiro, né? Ou seja, então eu vou tentar deixar um exemplo prático aqui da minha visão. O camarada que inventa um determinado tipo de tecnologia que vai produzir arte, arquitetura, muitas vezes ele está querendo vender o produto dele e quem compra está querendo eliminar a mão de obra. Sim. Muita gente vai ser, obviamente, excluído disso, muitos de nós, né, excluído desse processo. Você acha que é excluído? Porque existe uma intenção de exclusão, eu acho. Mesmo que inconsciente de quem produz, mas existe porque... eliminar a mão de obra é aumentar lucro. Você acha isso? Eu vejo o mundo dessa forma. Por exemplo, uma empresa de automóvel, se ele inventa uma máquina que faz o que 20 trabalhadores faz, o dono da empresa vai comprar a máquina e vai eliminar 20 mãos. Você lembra quando você entrou na faculdade, você consegue se lembrar quantas pessoas, quantos seres humanos nós tínhamos no planeta Terra? Não, eu nunca muito acompanhei esses dados. Assim. Acho que a gente está em coisa de 80 quanto? Nós estamos em 11 bilhões e meio. Estamos chegando a 12 bilhões, dizem que até muita gente. Até o meio da... Muita gente. Vamos supor assim, Rio Grande da Serra, no começo do século, um dia vai ter uma centena de pessoas e olha lá. Sim, é muito a própria rápido, cidade né? de São Paulo, na década de 90, que você citou aí, ela estava quase chegando a 1 milhão de pessoas no entorno da Grande São Paulo. Não se tinha ideia, mas estava quase chegando. Hoje já são 5 milhões, né? Nossa, é muito rápido, né? Se você for olhar, as décadas foram poucas para ter toda essa evolução. Tanta gente. Né? Então, quando você fala assim, olha, quanto mais pessoas tem, mais você vai ter que dar sapato, comida e etc. Mais desgaste pro planeta, né? Sim. Quanto a mercadologicamente falando, se a gente for olhar mercadologicamente falando, hoje não está muito na mão das pessoas, está muito mais na mão das corporações. Entendi. Né? Alex Hitler já dizia, no Admirável Mundo, quem é que tomava conta? Não era o ser humano. Eram as corporações que tomavam conta. Claro, tinham as pessoas ali que eram líderes, sim, mas... as corporações que tomavam conta. Sim, claro. E quando se você voltar lá atrás, em Isque, em Nietzsche, o que é que Nietzsche dizia? Sobre isso? Sobre a tecnologia? Não, sobre os seres humanos e a revolução social. Da força de trabalho, do poder. Olha, de tudo que eu li de Nietzsche, ele não... Se ele falou isso nas coisas que eu li, eu não me recordo muito bem, não. Filosoficamente, o Nietzsche dizia que nós teríamos que trabalhar pela igualdade, pela comparação, da equalização de um com o outro. De trabalho... Não é? De trabalho com a nossa necessidade, com a força que você tem. Se nós equilibramos a nossa necessidade, as necessidades mais básicas, se não tem essa coisa que você falou do querer ter mais, né? do querer sempre ter mais o dinheiro, então, se a gente continuar com isso, obviamente, cada vez mais as camadas maiores da população vai ter que vender, mas cada vez mais
um só vai ficar no poder porque ele vai acumular esses poderes. Eu acho que ele vê isso com um olhar meio assim, porque a gente tem uma impressão, inclusive a gente está vivendo uma época assim que tem muito cultismo, essas conversas todas, que basta você querer, você ficar rico e tal, essa conversa fiada toda que infelizmente pega muitos jovens, né? Eu falo infelizmente porque na verdade isso não é, para mim não é sinal de força, e eu falo isso muito baseado no que eu li do Nietzsche. Do Nietzsche. Eu acho que força é você se superar como ser humano, é força você se superar naquilo que você se propôs a fazer e você melhorar. Você correr atrás e dedicar a sua vida a melhorar aquilo que você se propôs a fazer. Que você conseguiu se propor a fazer, porque também não é tão simples assim, né? Tem muita resistência. Então eu acho que ele não olharia para esses megas acumuladores como pessoas fortes. Porque eu acho que essas pessoas que acumulam tanto nós falamos aí fortes no sentido de deter o poder. Eles são fortes porque eles detêm o poder. Sim, no jogo social. Sim, dentro do jogo social, sim. Eles são pessoas consideradas fortes porque eles têm poder. Óbvio que, assim, o individual, lógico, o cara tem lá seus problemas, todos nós temos os problemas existenciais. Mas o Nietzsche já dizia que você tem que equalizar as coisas. Trazer para junto as coisas, a força de trabalho. O Nietzsche vivia numa época em que estava começando a industrialização, aquela coisa toda, vivia num mundo muito conturbado por guerras e mais guerras, então ele fazia a indagação sobre o poder, né? Então, quanto menos você tiver poder e dividir esse poder com as outras classes, para quem está em volta de você, mais você teria mais-valia. Mais a sociedade valeria mais. Mas aí eu acho Quanto mais você tira das outras pessoas o poder, esse poder de decidir, de falar, mais você concentra. Sim, mais você concentra em um lugar. Claro. Então é mais ou menos por aí. Sim, mas eu acho que quem se debruçou mais sobre esse tema, acho que foi mais Marx, né? Aí Marx já vem na força da ideologia política, de que cria-se a política e a política determina os valores. A política determinava. Tanto que no começo o Estado determinaria, né, no socialismo. No socialismo, o Estado garantiria essa igualdade. O Estado ficaria com tudo para não ter a força do capital. Sim, a acumulação. Sim. E o Estado dividiria. Mas só que ele esqueceu que nós somos todos humanos, né? Que nós todos falhamos. Essa questão, esqueceu o fator humano. O fator humano, né? Que é só o Nietzsche principal. É mais refinado, né? Nietzsche não. Nietzsche já ia mais no individualismo refinado. E nas coisas mais, como vamos falar aqui, mas que aplicassem a filosofia, né? A filosofia do indivíduo. O que também, para mim, não é nada fácil, né? Porque o indivíduo é muito complexo, muito né? complexo, Aí você imagina, numa sociedade... Eu imagino que na sociedade dele seria uma sociedade ali de 100 milhões ou 100 mil, sei lá, muito menos do que nós temos hoje. Hoje nós temos bilhões. Então, como é que se equaliza isso? Mas para falar um pouquinho disso aí, para a gente entender um pouquinho mais aí, vou te perguntar assim, o que é que você viveu na pandemia, nos últimos 4 anos? Como é que foi para você? É uma pergunta que eu faço para todo mundo. Como é que foi a pandemia? Foi uma hora que você tomou para pensar a sociedade, para pensar em você, para equalizar valores? Como é que foi a pandemia para você? São vários afetos, não é só um, né? Mas um que me marcou muito para mim, a pandemia, foi um período que eu desenhei muito. Eu desenhei muito, eu pintei muito e é uma coisa que eu gosto muito, então foi um momento, eu gostei daquele período de ter ficado em casa e pintando e produzindo coisas que eu queria fazer há muito tempo. Sim. E não conseguia por conta de trabalho e tal, então naquele momento foi um momento de parar e respirar, assim, eu vinha de uma carga de trabalho muito grande, então foi um momento que teve esse lado. Tem outros lados, que foi aquele medo, que eu acho que todo mundo passou por isso, né? Aquele medo que bateu em todo mundo, aquela dor de imaginar que você poderia perder as pessoas que você gosta. Eu tive parentes que morreram na pandemia, então teve essa divisão de sentimento, né? Eu acho que foi um momento onde a ansiedade das pessoas subiu muito, né? Apesar de a gente ter ficado recluso, a gente ficou muito ansioso, né? Com medo, né? Mais ou menos. Então, foram todos esses afetos. Tem esse lado que me marcou muito, que foi um momento que eu voltei a desenhar muito, assim. Então, esse foi o lado positivo para mim, né? Pessoal, né? Sim. Então, isso foi um momento que me marcou, porque
eu vinha muito trabalhando com arquitetura e construção e tal, eu tinha parado, não parado, eu desenhava menos, né, porque eu não tinha tempo. Na pandemia eu desenhei muito, eu preenchi acho que uns 3, 4 cadernos de desenho, assim, de tanto desenhar. Material aí para fazer muito trabalho, hein? Muito trabalho, muito estudo, e como eu gosto muito de desenhar, assim, para mim é uma... Eu sento para desenhar e coloco uma música ali, e eu gosto muito desse momento, e me faz muito bem. E não teve essa efervescência que também culminou com a própria pandemia, do lockdown, a briga, o negacionismo, a briga política no país, as pessoas, uns querendo ir para a rua, outros querendo ficar em casa. Você não viveu isso? Eu achei muito triste essa questão das pessoas fazerem uso de um problema explicitamente real, um problema real, e as pessoas fazerem uso ideal desses problemas, né? Por exemplo, a negação da ciência. Eu acho que a gente pode lançar vários olhares críticos, filosóficos em relação à ciência. Te levou a Nietzsche aí, alguma coisa, não? Acho que tá presente em tudo, assim, desgraçado. Então eu acho que a gente pode fazer vários olhares críticos sobre as coisas, inclusive sobre a ciência, né? A ciência é uma ferramenta humana, ela é passível de erro, mas você negar a ciência é um erro muito mais grave. Sim. Então não se nega a ciência, porque as pessoas... Não tem essa coisa conspiracionista de que o cientista é um cara malvadão. Cientistas são pessoas comuns, são pessoas que estão trabalhando, são pessoas que estão ali, que têm um método de fazer o seu trabalho, e ela segue à risca aquele método, e a gente tem que respeitar isso como um trabalho. Né? A gente pode ser crítico, mas crítico respeitando o trabalho dos profissionais que estão ali envolvidos. Então, que bacana, né? As pessoas fizeram muito negacionismo com intenção política. Né? E foi isso que aconteceu, de fato. As pessoas negavam a pandemia e muita gente morreu por conta desse negacionismo. E morre até hoje. Tem gente que não tomou vacina, que diz que isso é errado e que... Então até hoje morrem pessoas por conta disso, né? E porque outras pessoas fizeram uso político dessa questão para manutenção política, para se manter na política. É uma estratégia que eu acho que... E isso foi triste para mim, porque eu imaginava que o jovem, que as pessoas estavam muito preparadas para essa... Eu achava que o jovem ia se posicionar em relação a isso assim, tipo... Não, isso aí não, a gente sabe disso, esse cara tá mentindo, essas pessoas estão mentindo. Entendi. Mas não, teve uma adesão, inclusive dos jovens. A maior adesão foi dos jovens. Foi dos jovens, isso me entristeceu muito, eu fiquei muito triste com isso, eu achava que não. Eu tinha uma expectativa muito positiva do jovem, e ao contrário. O jovem classe média, universitário, ele foi bastante influenciado por isso. Bastante influenciado, eu achava que não, o jovem está preparado, o povo é esperto, eles não vão cair nessa. Eu fiquei muito triste com isso aí. Essa época ressuscitou também o artista? Sim. Criou projetos aí, alguma coisa desse tipo, né? Eu pintei bastante, né, como eu disse, né, desenhei bastante. Muitos dos desenhos, até essa intenção, né, de desenhar algo que é só meu, que é autoral, isso é muito difícil. Eu acho que na arte uma das coisas mais difíceis assim é você criar um trabalho autoral. É muito difícil isso. As pessoas já fizeram muita coisa na arte, as pessoas já fizeram tanta coisa bacana, tanta coisa linda, e aí vem alguém assim querer fazer algo novo, é muito complexo, é muito difícil pra gente como artista, como pintor. Eu às vezes até nego esse título de artista, mas deixa pra lá. Parou. Deixa pra lá. O fato é que é muito difícil você criar algo novo. Mas você não acha que é controverso? Você não acha que você está sendo muito contra Nietzsche aí? Porque você é um novo. Pois é, então. Eu tenho meus fantasmas também. Isso aí. Você está dizendo um pouquinho do Nietzsche aí, tá tirando Nietzsche de lado aí. Você não é um novo? Você não é a atualidade? A obra que você fez do seu João é atual? É atual, até ela é um novo, é um reflexo do novo. Pois é, eu tava conversando. E por que a negação de artista aí, pô? Eu acho que a negação, eu me questiono muito sobre isso, sabia? Eu não consigo chegar num consenso, mas não consigo chegar num consenso comigo mesmo. Eu acho que... Você não está sendo muito amigo de si mesmo, né? Eu com certeza posso dizer que eu acho que eu sou o meu pior inimigo. Lenite. Mas ele também passou por isso. Engraçado, um dia eu estava lendo a biografia dele, ele passa por isso também. Sim. Mas eu já passava antes de ler ele. Bacana. Então, eu acho que
eu tentei na pandemia, pensando nisso, isso já me acompanha há muito tempo, de criar um trabalho autoral, um personagem, um desenho, um traço, um jeito de fazer, que as pessoas reconhecessem que fosse eu, sem ter que eu assinar, por exemplo, ou que isso... Não tanto uma expectativa do que as pessoas vão pensar. A expectativa é minha sobre mim, sobre eu mesmo. Sim. Eu mesmo me questiono, falo assim, mano, o que você está fazendo não é tão legal assim, cara. Eu sou muito meu próprio inimigo nesse sentido. Muito assim, crítico com sua Muito crítico com o meu trabalho. E não é uma maneira de parecer melhor, é uma briga interna mesmo, real. Eu te perguntei já, ainda agora, se você tinha parado para olhar as pessoas saído do contexto, vai para fora do contexto e olha para as pessoas admirando a arte que você fez lá e fazendo a leitura. E eu fiz nesse sentido, assim, no sentido de que você olhar o relevo da arte, né? Porque ela não é uma coisa lisa que se passe, como você está falando aí, que é uma coisa lisa que as pessoas não encontram. Não, ela tem um relevo em que as pessoas tateam e vão achando coisas. Você não notou isso? Você acabou de falar, não é importante esse sentido? É importante, claro, eu fico feliz, assim, eu só tenho assim, quando eu penso no espectador, eu sou muito contente com a reação das pessoas em relação ao meu trabalho. As pessoas me tratam muito bem. Que é o reconhecimento. Pelo que eu faço, é o reconhecimento. Eu tenho um reconhecimento que não é tão grande assim, tão pop, né, vamos usar esse termo, mas, assim, isso também não me entristece de forma alguma. Eu só tenho a agradecer em relação a isso. Isso também faz parte de um trabalho, né? Faz parte de um trabalho e muitas vezes não é o que o artista quer, né? Eu não sei se é isso que eu quero. Eu posso falar com certeza, não sei se é isso que eu quero. Eu não sei se é virar esse artista pop que é o que eu quero. Eu acho que, na verdade, não é o que eu quero. O que eu quero é uma coisa minha, é própria. Eu sei que, às vezes, pode até soar contraditório, e é. Mas o que eu quero é uma coisa muito pessoal, assim, é um crescimento pessoal mesmo, é uma coisa minha e que precisa de legitimação para que as pessoas comprem meu trabalho, porque eu sou um ser humano comum, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar a conta, tal. Mas a questão do crescimento dentro da arte é uma coisa muito interna, é uma coisa muito minha. Eu não, como é que eu vou dizer, um afago externo não vai me acalmar. De forma alguma. E isso não é responsabilidade das pessoas. Não sei se eu estou deixando muito abstrato, mas o que eu quero dizer é que eu sou muito autocrítico e eu não me importo com isso. Eu penso assim, é uma ideia, eu penso que é interessante para o artista. O artista não ter uma coisa horrorosa que as pessoas sabem, né? Mas essa zona de conforto. Que eu acho que não existe zona de conforto para ninguém. Mas ninguém está confortável. Nunca vi onde está a zona de conforto. Nunca cheguei até ela, né? Então, se eu chegasse, eu parava. Pô, eu também, já tinha morrido. Mas assim, não tem zona de conforto, mas para você, como artista, não pode ter zona de conforto. Você tem que estar sempre querendo realmente. Você tem que estar em guerra. Para você descobrir novo, para você descobrir o sentido, etc e tal. Claro. Agora, para ganhar dinheiro e para a vida cotidiana econômica, sim. É muito importante que você tenha essa... Claro. Até porque você é engenheiro, você entende a linha, né? Tem que seguir uma reta, tem que... do ponto de vista externo... Até para produzir, economicamente você tem que... Sim, do ponto de vista externo, das pessoas que gostam do meu trabalho, eu só tenho a agradecer sempre. Eu não tenho o que reclamar. É lógico que eu almejo melhorar e alcançar públicos que possam pagar bem pelo meu trabalho. Eu preciso disso, é importante ter dinheiro. Isso hoje já você tem um marchand, alguém que faça essa caminhada para você? Não. Tudo é autoral. Então eu reconheço tudo isso que é externo a mim, mas eu acho que não como uma busca utilitarista, de mercado, de crescer e tal, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma coisa interna mesmo, de querer melhorar e de eu nunca estar satisfeito e tal. E eu aprendi a conviver com esse meu lado, com essa minha guerra, eu aprendi a conviver com isso e vivo bem com isso. Bacana. Assim, não é algo... Hoje, com esse reconhecimento aí, você tem outros trabalhos, está pensando em outras coisas? Pode falar? Posso, até quem não sei... As pessoas que quiser ver, tem um trabalho que eu fiz dentro da Prefeitura de Ribeirão, que o prefeito de lá me encomendou, e eu pintei lá dentro. E eu acho que é acessível, porque a Prefeitura, né, teoricamente é um lugar público, né? Teoricamente, eu gostei disso aí. A gente sabe que tem restrições e tal, né? Mas enfim.
as pessoas que quiserem ver, tem um trabalho muito legal lá na Prefeitura de Ribeirão, e ele me encomendou um outro trabalho também agora, eu vou fazer acho que talvez semana que vem, então tem esse outro trabalho que vai acontecer lá dentro também. Eu gostaria até que fosse mais acessível ao público, assim, né? Sim. Eu gostaria mais, mas tem um controle ali dentro, não é nenhuma questão das pessoas ser maldosas e não deixar, mas é que tem um controle ali. Você falou que desenhou muito na pandemia e tal, e você não tem ideia de abrir isso aí, de fazer um site, proibir, mostrar isso para as pessoas, sei lá, fazer aí uma exibição. Nessa parte eu confesso que eu sou um péssimo vendedor do meu trabalho. Assim. As coisas vão acontecendo e aí eu estou sempre tão compromissado com tanta coisa e alguns trabalhos. Na verdade, eu tento equalizar. É lógico que isso muda, isso oscila em mim, mas eu tento equalizar o trabalho e um tempo de folga também, né? Eu acho que eu preciso... sim. Vamos falar dessas atividades. O que mais você faz? Além de ser artista, de pintar bastante, pintar a rua e pintar painéis tão fantásticos como foi do seu João, o que mais você faz na vida, Roman? Eu trabalho com projeto de arquitetura também, né? Construo também, eu também ponho a mão na massa na construção também. Você é um construtor também? Também sou construtor também, construo casas e já fiz escritório, casas. Já trabalhei muito em escritório, já desenhei para construtora também, já desenhei prédios para construtora, tem alguns prédios que foram erguidos que eu desenhei. Eu acho que atualmente é mais essas atividades. Também gosto muito de carpintaria, gosto muito de mexer com peças de carpintaria. Bacana. Mexi muito com carpintaria, eu gosto, uma tarefa que eu acho muito legal. Tenho vontade de fazer esculturas assim, eu tenho uns projetos para fazer esculturas de concreto. De concreto? De concreto. Tenho uns projetos para fazer umas peças de concreto que dê para colocar plantas e tal na peça e ela seja uma peça pública também, assim, sabe? Para poder colocar em praça, assim. Ribeirão tem bastante dessas peças. Ribeirão tem bastante, o pessoal de Ribeirão são... 2 ou 3 artistas produzem bastante lá na prefeitura. Eu estava até conversando com a minha mulher sobre isso hoje, assim, de tentar fazer umas peças para tentar vender, mas não com esse objetivo. Primeiro eu quero fazer a peça para depois pensar se ela é vendável ou não, ou se eu vou querer continuar também, porque às vezes a gente fica nessa produtividade demasiada e isso pode se tornar tóxico na nossa vida, né? Porque a gente perde espaço de vivências comuns, tipo, eu quero estar com meu pai, conversar com meu pai sobre política, ele gosta. Sim. Eu quero estar com meu filho jogando videogame, que ele gosta. Entendi. Eu quero estar com a minha esposa, ela falando sobre as questões, ela é professora, e falando sobre filosofia, essas coisas, sobre alguns amigos artistas. Eu quero estar com as pessoas também, então eu também quero estar vivendo sem essa coisa que foi implantada na nossa mente, que a gente tem que produzir, eu acho isso, a gente tem que tomar cuidado com isso, que isso pode se tornar negativo, né? Bacana. Roman, era um desejo grande meu de ter você aqui, principalmente depois de ver a tua obra. A conversa foi ótima, foi uma coisa muito gostosa. Né? O Mitch deve estar se mexendo lá, mas nós falamos muito dele, coitado. Pois mas assim... eu ainda prometi que não falaria sobre isso. Não, mas eu vi quando ele falou, não vou falar sobre isso. Normal, foi muito bom, foi muito gostoso. Eu quero agradecer a tua presença aqui no canal. Obrigado. Tá? Vamos ver se a gente marca outras conversas aí pra gente conversar, foi muito produtivo. Tá legal, bom? Obrigado. Tem mais de 1 hora de conversa. Caramba, passa rápido, né? A vida é assim, filho. Passa rápido. Eu vou agradecer você pela presença e vou abrir o espaço para você fazer as suas considerações finais, querido. Bom, como as considerações finais é uma coisa que está relacionada ao público, né? De novo, eu quero agradecer o pessoal, a todo mundo que fala do meu trabalho. Onde eu dou aula numa escola ali, aqui em Rio Grande, na Escola das Madres, ali no Santa Teresa. Depois que eu chego lá, as pessoas estão falando do meu trabalho, onde eu vou, eu sou muito bem acolhido. Eu sinceramente acho que o afeto das pessoas é mais do que eu acho que eu mereço. Eu de verdade meu Deus do céu. Essa sensação. Não. De verdade. Eu acho isso assim. Não é falsa modéstia, não, de verdade. Eu acho que as pessoas. Então eu tenho a agradecer a todo mundo, apesar de eu ter ideias assim e jeito de pensar o mundo, não vou dizer diferente, mas muitas vezes amoral, né? E isso de certa forma é complicado, mas mesmo assim eu sou muito bem tratado por todo mundo que vê meu trabalho, vem conversar comigo
tal. Eu só tenho a agradecer a todo mundo. Acho que é isso que eu queria deixar claro, assim. Obrigado, querido. Você não tem nada de amoral, você é um pensador, um belo artista e valeu, viu? Muito obrigado. Valeu. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos. Meu nome é Margarida Marcati, nasci em Minas Gerais, sul de Minas. Lá na cidade, fala o nome, cara. O Isso. nome da cidade é muito da hora. São João do Manhuaçu. São João do Manhuaçu. São João do Manhuaçu. Vim para aqui, para Rio Grande da Serra, tinha 28 anos de idade. 28 anos. 28 anos. Em 1970, mais ou menos. Ah, já tinha família formada. Já tinha os 3 filhos.